はい、いらっしゃい、いらっしゃい。最近日本語を勉強してるの？もっと上手に話せるようになりたいんですか？そうだったら僕と一緒に頑張ろう。Hoje eu trouxe aqui para você um texto, né, de nível mais ou menos nível 4 do Nihongo no Ryokushiken. E eu acho interessante fazer uma análise de texto, ainda mais com o Nihongorin, né, esse método aqui que eu aplico, porque é muito comum a pessoa, mesmo nível intermediário, ela consegue ler as palavras, né, ver as palavras, parece aquele negócio do audição, né? Escuta, mas não entende bem as palavras, né? No caso aqui é ler, mas não entende o texto. Isso é muito comum, porque na verdade o Nihongo funciona tipo um sistema tipo chave fechadura, né? Existe um jeito para uma determinada situação, um jeito de se falar em determinada situação. Então, aqui, para entender um texto, às vezes, você não basta só saber a palavra, né? Esse texto aqui que eu trouxe hoje até que não é tanto, não. Não é um texto complicado, é um texto nível 4. Mas isso aqui que eu gostaria de ir aos poucos e deixando claro, na medida que a gente for estudando junto, né? Que ter essa percepção, né? De que não tem jeito de traduzir, às vezes, a, do seu jeito, né? Traduzir como se do mesmo jeito que a gente fala em português, tentar falar em japonês, que não é. Para uma determinada situação, você fala de determinado jeito. Igual quando você vai se apresentar, não existe prazer, né? Ah, muito prazer em conhecê-lo. Não vai existir isso. Existe um procedimento, vamos dizer assim, padrão que o japonês vai fazer. Vai começar falando, né? Hajime mashite, né? Carlos Des. Existe um procedimento padrão. E na linguagem em si existe um pouco disso também, né? Então é necessário que a gente entenda, em primeiro lugar, claro, né? As palavras, entender, saber as palavras, né? Depois, como que essas palavras funcionam dentro da estrutura de japonês, né? De um texto em japonês. E depois a situação, né? A situação que ela é utilizada. Porque senão acaba você vai utilizar o japonês pensando, né, do mesmo jeito que pensa em português e vai acabar dando errado e o japonês não vai entender. E você vai ficar sem saber, poxa, eu falei tudo certinho, mas não é naquele momento, não se fala assim daquele jeito. Então, eu vou destacar, para ajudar a entender esse texto, uma das coisas que é importante, é igual no sistema aqui do Nihongorin eu faço, é que a gente tem que saber as classes das palavras, né? Quando é substantivo, adjetivo, né? E verbos, principalmente a estrutura de verbos é muito grande, né? Diversas estruturas, padrões que a gente vai ter utilizando verbos, né? Então, no Nihongorin, a gente primeiro tem várias estruturas que usam, por exemplo, praticamente só substantivo. Depois várias que usam só adjetivos. E depois várias que utilizam verbos mesclados com outras estruturas gramaticais. Esses quadrados, esses blocos aqui no Nihongorin é chamado Rekaken, né? Que vão dizer que é combo. Então é um combo, né? Então você dominando mais ou menos, né? Você vai dominando aqui o, as estruturas de substantivo, né? Você vai saber quando deve aplicá-las. As de adjetivo também, né? Você vai sabendo quais são as formas de utilizar adjetivo, quais são as formas que eu pego um adjetivo para dar qualidade a coisas, né? A substantivos e verbos, né? E com verbos aqui também. Mas isso vai ficar para outra hora. Hoje eu trouxe mais esse texto e juntos a gente vai dando uma analisada nele, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma pequena leitura e você tenta acompanhar, né? 私は大抵夜の11時頃から朝の7時頃まで8時間ぐらい寝ます。朝ごはんはいつもトーストとコーヒーです。時々8時頃起きます。会社は新宿にあります。家から駅までバスで行きます。道はあまり混んでいません。15分ぐらいかかります。会社は
Shinjuku no eki kara aruite 10分です。仕事は9時から5時半までです。昼休みは1時間半です。昼ご飯はよく会社の近くのレストランに行きます。そのレストランには寿司もそばもステーキもあります。私は大抵寿司を食べます。日本語学校で毎日1時間日本語の勉強をします。大抵9時頃家に帰ります。あまりテレビを見ません。毎日とても忙しいです。Se você leu aqui, né, junto comigo e já foi entendendo, ótimo, né? Seu nível é o 4 ou 3 ou acima disso, né? Mas muita gente, mesmo nível 4 ou 3, pode ter lido e não ter entendido, né? Então, falta uma prática de entender as estruturas como blocos, né? Então, hoje aqui, vamos entender a primeira coisa que temos que fazer na hora que a gente estiver olhando um texto desse, é separar as classes, né? As palavras. Então, aqui, ó, Watashi wa taitei yoru no 11時頃から朝の7時頃まで8時間ぐらい寝ます。Aqui, então, é a primeira estrutura importante que a gente tem que pegar. Ó, nemas. Por quê? Ele é o verbo. Geralmente o verbo vai vir no final da frase. E se tem um verbo, já praticamente já mostrou toda a frase, né? A frase termina aqui, tem até o ponto, né? Outra coisa que a gente tem que separar, que é importante, é o advérbio. Por quê? Né? O advérbio, geralmente, ele vai estar modificando, né? Vai estar modificando o verbo. Então, taite, né? Normalmente eu durmo. Normalmente, taite é um advérbio. Normalmente eu durmo. Esse advérbio ele está modificando o nemas que está lá no final da frase, né? Então, aqui, ó, watashi wa, né? Quanto a mim, muitas pessoas fazem confusão com o a e o ga. O a, muitas vezes, aí fala-se, né? É o tópico da frase, tá? Mas tópico, como assim, né? Ah, tá falando. Geralmente você pode até imaginar como se tivesse uma vírgula quando ele acontecer, igual tem aqui, né? Então o a significa assim, olha, a respeito, né? Quanto a, né? Geralmente ele tem esse sentido, né? Então aqui, né? Olha, eu, né? Normalmente, né? Aí vem Yoru no juichi de goro kara, né? Asa no shichi de goro made. Esse kara e made é uma estrutura, né? Que vai estar localizada dentro do, do sistema aqui do Nihongorin para delimitar o espaço e tempo. Então, eu tenho uma estrutura aqui dentro que utiliza kara e made para tempo, por exemplo. Eu estudei de segunda até sexta. Aí eu estou delimitando um pedaço de tempo, né? Existe uma estrutura aqui dentro que vai utilizar esse karamade, mas relacionando a tempo. E também para delimitar espaço. Por exemplo, eu fui da minha casa ao meu trabalho. Ou seja, o karamade ele pode ser utilizado tanto para tempo quanto para espaço. Então, é uma estrutura que vai aparecer, né? Mostrando né, a partir de um tempo ou espaço, né? Aqui, por exemplo, a gente tem o cará e o madê, que significa de e até. Cadê? Bom, não vai dar para separar ele todinho. Imagina que ele está aqui, né? Então, yoru no juichiji, né? Yoru no juichiji. Então, 11 horas da noite. Geralmente a gente vai olhar o texto em japonês, geralmente ele é de trás para frente, né? Então, né, 11, né, 11 horas da noite, né? Yoru no juichiji, né? Goro é por volta. Então, por volta, né, de 11 horas da noite. A partir de por volta de 11 da noite, né? E até por volta de 7 da manhã, né? Então aqui a gente tem o cará e madê. Ou seja, 8 jikan gurai nemasu.
ou seja, durmo, durmo. Aí o gurai também tem esse mesmo significado, né? Mais ou menos, né? Por volta de 8 horas. Kan aqui é um marcador aqui de duração, ou seja, por 8 horas, né? Por 8 horas. Então, durmo mais ou menos por 8 horas, né? De mais ou menos 11 da noite até, que é uma D, mais ou menos 7 da manhã. Então, quanto a mim, né? Normalmente, Taitê, né? Esse horário Nemas, certo? Olha só, então a gente identificou essa frase aqui, esse japonês utilizou apenas um verbo, né? Com um advérbio alterando esse verbo, e essa estrutura karamade, que é uma estrutura que é vista dentro desse recaquem aqui de tempo e o recaquem de espaço, para delimitar, né? Então, você aprende, né, quando, a expressar, por exemplo, uma delimitação de espaço, utilizando o tempo com essa estrutura karamade, né? Próximo aqui vem. Vamos tentar achar o verbo aqui de novo, então, para facilitar para nós. Itsumo tostoto kori desu, né? Acabou aqui, né? Asagohan wa, quanto ao café da manhã. Itsumo, sempre. Tostoto kori desu, né? Ou seja, aqui o des, de fato, né? Embora seja vendido como um verbo, no fundo ele não é. Mas vamos colocar ele para facilitar para a gente que ele é o verbo ser e estar, né? Então, quanto ao café da manhã, sempre é, né, torrada e café. Terminou aí, até aí tá tranquilo, né? Próxima frase, então. Tokidoki hachijigoro okimasu. Achamos um novo verbo para entender mais um pedaço aqui do texto, né? Okimasu é acordar, né? Então, hachijigoro okimasu. Mayasa hachijigoro okimasu. Toda manhã acordo por volta de 8 horas, né? E aqui no caso, nós temos o tokidoki, né? Tokidoki. Tokidoki, né, é às vezes. É às vezes. Então vai mostrar, é uma estrutura para mostrar tempo, né? Também é um advérbio, né? Às vezes, né, de vez em quando, acordo por volta de 8 horas. Tokidoki hachijigoro kimasu. Entendemos também. Vamos agora para a próxima frase. Kaisha wa Shinjuku ni arimasu. Arimasu, verbo ter. Aqui, ó. Shinjuku ni arimasu. Quanto à empresa, né, que eu vou, né? Shinjuku ni arimasu. Está em Shinjuku, né? Nesse caso aqui, que estrutura que é essa que foi utilizada, né? É um jeito de expressar a existência, né? Que geralmente vai vir um verbo arimasu, né? Tebru no e ni ringo ga arimasu, né? Ringo ga tebru no e ni arimasu. Então, é uma estrutura, né? É um esqueminha que sempre vai ser utilizado assim, né? Vai ter o ni para marcar onde a coisa está, é um marcador. O ni aqui é uma partícula, mas só que não estamos estudando partícula, só para entender aqui, né? Próxima, uchikara ikimade basude ikimasu. Outro verbo, então fechou para nós aqui, terminou, né? Então, olha só, né? Da minha casa, que é o ti, até a estação, entrou de novo o cará e o madê, né? É uma estrutura que está delimitando aqui espaço, né? O espaço, né? Embora seja utilizada também para delimitar tempo, né? Mas só que nesse, igual no caso lá em cima, ela delimitou tempo. Aqui embaixo ela está delimitando espaço. Então, da minha casa até a estação, baço de ikimasu, né? Isso aqui é uma estrutura que é encontrada num conjunto que é para marcar o meio, né? O meio. Por exemplo, eu corto o bolo com a faca. Eu vou ao trabalho de ônibus. Então, esse baço de ikimasu. Então, da minha casa até a estação de ônibus, eu vou. O próximo é Michi wa amari kondeimasen.
Michi wa amari kondeimasen. Aqui não é um verbo apenas, né? É uma estrutura que é chamada verbo com verbo auxiliar, né? Verbo com verbo auxiliar. Então aqui a gente tem o verbo komu, que é embolar, né? Embaralhar. E, né, está congestionado. E aqui, e o outro é o verbo imas no negativo, né? Está congestionado, está engarrafado. Não, aqui no caso está no negativo, né? Não está, né? Não é congestionado, né? Então, Michiwa, né? A rua, o caminho, né? Amari. Amari é um advérbio. Então, ele está alterando a qualidade de konde imasen, né? Quanto ao trajeto, né? Amari konde imasen, né? Não é muito congestionado, né? Não está muito congestionado, né? Esse imasen aqui mostrando a permanência da situação desse verbo aqui, como, né? Aí o próximo aqui agora, né? Essa estrutura com verbos auxiliares também tem todo um conjunto, né? São vários que têm essa função e devem ser estudados, principalmente o verbo imas, que costuma pegar bastante, né? Jugo fungurai kakarimasu. Aí achamos o verbo de novo aqui, ó. Jugo fungurai kakarimasu. O kakaro é gastar, né? Então, gasta mais ou menos 15 minutos, ou seja, né, seguindo esse miti. Ok. Kaisha wa, quanto à empresa, né, Shinjuku no eki kara, né, aruite 10 分 desu. Então, achamos aqui o outro verbo aqui. Ó, né? Quanto à empresa, Shinjuku no eki kara, né, da estação, né, achamos o kara aqui, né? A partir da estação de Shinjuku, aruite, o verbo está flexionado no gerúndio, né? Andando, 10 分 desu. 10 分 desu. 10 minutos. É 10 minutos. São 10 minutos. Né? Não vou colocar o verbo des aqui como... Não vou colocar o des como verbo, não. Tá? Para não embaralhar. Porque, na verdade, no fundo, ele não tem muito essa função. Shigoto wa, né? Kuji kara goji han made desu. Aí, ó, essa frase aqui praticamente não tem verbo, né? Vou colocar o des aqui, então, só para não ficar parecendo que está vazio. Ó. Então, quanto ao trabalho, né? É de 9 horas, é de 9 horas, né? 9 horas até 5h30, certo? Quanto ao trabalho, né? De 9 horas até 5h30. Han, né? Goji Han, Niji Han. Então, Han é 30 minutos, né? 30 分です。Hiru yasumi wa, aí, ó, em relação ao hiru yasumi wa 1 時半です。1時間半です, né? 1h30 de duração. Também aqui não temos verbo. Vamos dizer que esse aqui é o nosso verbinho, né? O verbo ser estar aqui. Quanto ao intervalo, né, da tarde, é 1h30 de duração. Hiru gohan wa yoku kaisha no chikaku no restaurant ni ikimasu. Olha aí, apareceu o verbo, né? Então, quanto ao almoço, né, que é o hiru gohan, né, o arroz da tarde. Hiru é tarde, gohan é arroz, né? O arroz cozido, porque se for cru é comer. Mas também é utilizado o gohan como refeição, né? Hiru gohan junto significa almoço, né? Hiru gohan wa yoku kaisha no... Bom, aqui parece que já embolou, olha só, já ficou grande, né? Já ficou grande, mas vamos destrinchar isso aqui. Yoku é um advérbio, né? Que significa bem, né? Ou seja, no sentido de frequência. Eu vou bem naquele restaurante, né? Eu vou bem, ou seja, eu vou com frequência, né? Frequentemente. Mas vamos deixar bem porque a gente conhece já que é bom. Então, yoku fica bem, né? Vou bem. Yoku ikimasu. No restaurante ni yoku ikimasu.
eki ni yoku ikemasu, né? Byōin ni yoku ikemasu. Eu vou, né, bem naquele hospital. Eu vou frequentemente naquele hospital. Então, quanto ao almoço, yoku kaisha no chikaku no restaurante ni ikimasu. Vou bem no restaurante de perto da empresa. Olha o que eu falei no começo lá, que você geralmente vai ir traduzindo de trás para frente, né? Então, quanto ao Hiru Gohan, né, vou com frequência no restaurante de perto da empresa. Pronto, já resolvemos essa. Sono restaurante ni wa sushi mo soba mo suteiki mo arimasu. Achamos o verbo dessa oração. Então pode ver que são simples que geralmente só tem um verbo, né? E são verbos que são mais comuns, né? Então vamos ver aqui, ó. Sono restaurante ni wa sushi mo soba mo suteiki mo arimasu, né? Sono restaurante ni wa, neste restaurante, né? Nesse restaurante tem sushi, soba e bife, né? Tem isso, mo, tem isso, né? Então é chamado de enumeração, né? Existem várias formas de você enumerar estruturas que você quer dizer, né? Exemplos, itens, né? E mo também entra nesse esquema. Tem toda um recaquém que trabalha isso aí, né? O próximo é Watashi wa taite sushi o tabemasu. Já achamos já o verbo, vai facilitar para a gente. Então, vamos lá no sujeito. Eu, quanto a mim, wa, né? Quanto a mim, né? Eu como sushi normalmente, né? O taite é normalmente, é um advérbio. Aqui nós estamos separando ele porque ele já vai dar a qualidade, né, desse verbo. Então, eu normalmente como sushi, né? Watashi wa taite sushi o tabemasu. Minasan wa taite sushi o tabemasu ka? Né? Vocês normalmente comem sushi? Minasan, mainichi, né? Mainichi sushi o tabemasu ka? Todo dia sushi come, né? Taite sushi o tabemasu. Normalmente eu como. Nihongo gakkou de, né, mainichi 1 時間 Nihongo no benkyou shimasu. Olha o shimasu aí. Então, aqui é o verbo fazer, né? Benkyou shimasu. Benkyou shimasu. Podemos até esticar aqui, né? Estudar, né? Faço estudo de japonês. Aqui tem algum advérbio? Não tem, né? Não tem advérbio. Essa é uma frase mais simples. Então, está mostrando aqui essa partícula, né, que a ação de estudar Nihongo é realizada na escola de japonês. Nihongo Gakko, né? Nihongo Gakko, né? Quando, né? Itsu, mainichi, né? Getsuyobi, kinyobi, suyobi, mainichi. E, né? Nanjikan, né? 1 時間, nanjikan, 1 時間 desse. Então, por 1 hora. Esse kan aqui, então, marcador de duração. Então, para você expressar tempo em japonês, tem diversas formas, né? Tem formas que são para mostrar duração, tem formas que são para mostrar frequência, tem formas que são para mostrar o tempo pontual, né? Essa aqui é uma forma, usando o marcador, que você mostra toda uma duração de tempo, um pedaço de tempo, né? E é visto, então, no recaquem de tempo, né? A penúltima frase quase, né? Antepenúltima é Taite kujigoro uchi ni kaerimasu. Então, achamos o verbinho, né? Kaeru. Kaeru não é perereca, né? Não é sapo. É o verbo, né? O doshi, kaeru, né? Normalmente, kujigoro uchi ni kaerimasu. Então, vamos já pegar eu vou até pegar esse aqui que já está do tamanho, ó. Então, normalmente, por volta de 9 horas, volto para casa, né? Para casa. Uchi ni kaerimasu. Então, esse verbo aqui mostrando verbo de direção. Uchi ni kaerimasu. Volto para casa por volta de 9 horas normalmente.
Tá vendo? Se você traduzir de trás para frente, geralmente já vai estar tudo feito já, né? E a última, não, a penúltima, amari terebi o mimasen. Já está aqui o verbo miru, ver, né? Mimasen, não ver, né? E amari apareceu lá em cima, né? Amari kondeimasen, amari terebi o mimasen. O amari, um fukushi, né? Um advérbio que ele vai flexionar, ele vem junto com o verbo, mas esse verbo tem que estar no negativo. Então é amari tabemasen. Sushi o amari tabemasen. Não como muito, né? Terebi o amari no amari mimasen, né? Terebi o amari mimasen, né? Tomodachi to amari hanashimasen. Não converso muito com o meu amigo. Então, é, nunca você vai falar assim, amari terebi o mimasen, né? Ele precisa do verbo no negativo. Então, não vejo televisão muito. Olha só, não é? Vamos de trás para frente e deu certinho. Mainichi totemo isogashi desu. E doshi mo nai. Ó, doshi mo nai. Não tem doshi no finalzinho, né? Então, todo dia tô bem isogashi, né? Tô bem atarefado. Todo dia fico muito atarefado. Totemo isogashi. Então, aqui só tem esse adjetivo e o fukushi aqui, que está modificando o adjetivo, né? Mas aqui não tem nenhum verbo interessante para a gente colocar. Tá certo? Então, esse é um textozinho, né? Nível 4, bem simples, mas que eu queria mostrar para você o quê? Né? Uma forma de você acostumar a entender o que está escrito, porque às vezes você vai ler e não vai entender de cara. Mas se você treinar, né, destrinchar, né, desse jeito, fazendo essa análise que eu mostrei aqui, você skoshi zutsu narete iku, né, nareru you ni narimasu. Você skoshi zutsu aos poucos vai nareru, né, vai se acostumando, certo? Então é isso. Sore以上です。日本語リンチャンネル